Deus sabe exatamente o que você está vivendo neste momento. E existe uma palavra na Bíblia que parece ter sido escrita exatamente para a sua situação hoje. Então, eu quero te pedir algo simples agora. Se você acredita que Deus ainda fala com as pessoas hoje, já deixe o seu like neste vídeo e escreva nos comentários: Deus fala comigo hoje, porque essa palavra pode tocar profundamente o seu coração. A palavra de Deus está escrita em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra fora dada a um povo que estava vivendo medo, insegurança e incerteza. Mas perceba algo poderoso nesse versículo. Deus não disse que não haveria problemas. Ele disse algo muito maior. Eu estou com você. Existem momentos na vida que tudo parece pesado. Talvez você esteja enfrentando preocupações financeiras, problemas familiares, ansiedade sobre o futuro, silêncio de Deus. E nesse momento, o inimigo tenta colocar pensamentos como: você está sozinho, ninguém se importa, Deus te esqueceu. Mas essa palavra vem hoje para quebrar essas mentiras. Deus está dizendo para você: eu não te abandonei. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece difícil, Ele continua presente. Uma das coisas mais difíceis na caminhada com Deus é quando Ele parece estar em silêncio. Mas existe algo que muitos querem. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está abrindo portas, preparando caminhos, alinhando pessoas, mudando circunstâncias. A Bíblia está cheia de momentos assim. Antes de grandes milagres, houve momentos de esperança. Antes da vitória de José, houve prisão. Antes da vitória de Davi, houve perseguição. Antes da ressurreição, houve a cruz. Talvez hoje a sua história pareça confusa. Talvez você esteja pensando: será que as coisas vão melhorar? Escute bem isso. Deus é especialista em transformar histórias impossíveis. Ele transforma deserto em caminhos, lágrimas em alegria, fraqueza em força. É a mesma mão de Deus que operou milagres no passado, continua operando hoje. Hoje Deus está te convidando para algo simples, mas poderoso. Confiar mesmo quando não entender. Confiar mesmo quando ainda não vê a resposta. Confiar mesmo quando o caminho parece difícil, porque quando colocamos nossa confiança em Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A paz começa a substituir o medo, a esperança começa a vencer o desânimo e o coração volta a descansar. Talvez você olhe para si mesmo e veja falhas, mas Deus olha para você e vê potencial sendo esculpido. Jesus não viveu dominado pela culpa, e Deus não quer que você viva assim. A culpa paralisa, a graça transforma, mas Deus não acorda pensando em como te punir. Ele acorda decidido a te aperfeiçoar. Se existe arrependimento, existe perdão. Se existe queda, existe restauração. A culpa diz: você não presta. Deus diz: eu ainda estou trabalhando em você. Jesus não era escravo de impulsos. Ele não era dominado pelo vício, medo ou desejo descontrolado. E Deus quer libertar você também. Talvez hoje exista algo que você lute para abandonar, um hábito secreto, um pensamento recorrente, uma atitude repetitiva. Saiba de uma coisa: se Deus permitiu que você enxergasse isso, é porque Ele quer transformar isso. O Espírito Santo não revela para humilhar.
ele revela para curar. Jesus sentiu angústia, sentiu dor, sentiu medo diante da morte, mas ele enfrentou. Coragem não é a ausência de medo, é decisão de obedecer, mesmo tremendo. Você pode estar enfrentando ansiedade hoje, pode estar lidando com o medo do futuro, medo de perder alguém, medo de falhar, mas Deus não quer que você fuja, Ele quer que você cresça. Toda batalha que você enfrenta, Ele está moldando você. Jesus sabia a diferença entre o certo e errado. Hoje vivemos em um mundo onde tudo parece relativo, mas Deus quer formar em você um discernimento espiritual. Discernimento não é apenas saber o que é pecado, é saber o que te afasta do propósito. Às vezes, algo nem parece errado, mas te esfria espiritualmente. Deus quer refinar sua sensibilidade. Jesus serviu, Jesus se entregou, Jesus amou até a morte. O plano de Deus não é apenas melhorar sua vida, é transformar seu coração. Quando você se tornar mais parecido com Cristo, você ama mais, perdoa mais, ajuda mais, e isso muda tudo ao seu redor. Jesus enfrentou a angústia da morte no Getsêmani. Ele suou sangue, sentiu peso, mas ele confiou. Se até Jesus enfrentou ansiedade, isso significa que você não é fraco por sentir. A diferença está na entrega. Você pode dizer hoje: Pai, eu não entendo tudo, mas confio. O desejo máximo de Deus não é te dar dinheiro, mas é apenas resolver seus problemas. Não é apenas abrir as portas. O plano supremo é transformar você à imagem de Cristo. Você é uma obra em construção. A cada dia é uma ferramenta nas mãos de Deus. A pergunta é: você vai resistir ao processo ou você vai confiar no oleiro? Enquanto nós vemos apenas o presente, Deus vê o futuro. Talvez hoje você esteja preocupado com coisas como crise no mundo, guerra entre nações, instabilidade política, dificuldades na sua vida. Mas para Deus, nada disso é surpresa. Ele já conhecia cada detalhe do amanhã. Os judeus estavam escravizados na Babilônia há décadas. Parecia que Deus havia se esquecido deles, mas no momento certo, Deus levantou Círio. Aquele rei pagão acabou fazendo algo que mudou a história. Libertou os judeus, permitiu a reconstrução de Jerusalém, autorizou a reconstrução do templo. Isso nos ensina algo poderoso. Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus planos, até pessoas que nem acreditam nele. Se olharmos para a história, veremos que os judeus sofreram muito e eles foram dominados por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Mas em cada momento difícil, Deus estava trabalhando. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, o profeta Daniel recebeu uma visão que mostrou exatamente essa sucessão do império. Ele viu em profecia Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e cada reino surgiu exatamente como Deus havia revelado. Isso nos mostra algo incrível. A história humana não está fora do controle, ela está dentro do plano de Deus. Hoje vemos guerras, conflitos entre países, tensões no Oriente Médio, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, assim como Deus levantou Círio, o Grande, para cumprir seus propósitos, ele continua conduzindo a história. Talvez você olhe para a sua história hoje e pense: está tudo fora de controle. Mas Deus ainda está trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades. A Bíblia ensina algo muito importante. Nossas lutas não é contra as pessoas, não é contra governantes, não é contra nações,
A Bíblia nos diz em Efésios: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Isso significa que existe uma batalha espiritual acontecendo. Por isso, um cristão não deve ser dominado pelo medo. Ele viverá pela fé, porque sabe que no fim da história, Deus já venceu. Assim como Deus escreveu a história das nações, Ele também escreveu a história da sua vida. Talvez hoje você esteja passando por uma luta financeira, uma crise familiar, um momento de incerteza, um tempo de silêncio de Deus. Mas se levante. Deus nunca perde o controle. O Deus que libertou Israel, o mesmo Deus que cumpriu profecias nos séculos depois, é o Deus que está cuidando da sua vida hoje.